Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre 12 habilidades de cura das almas velhas, das almas antigas. Então, se você se identifica como uma alma antiga, como uma pessoa empata, seja bem-vindo a esta egrégora de luz, a esta família. Te peço que possa compartilhar depois esses vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos, e também peço que você deixe o seu like, porque é a sua forma de apoiar o meu trabalho, que é feito exclusivamente aqui no YouTube. É a minha missão de vida, eu faço com amor, e assim você me incentiva a trazer mais conteúdos como esse, e eu sou realmente muito grata a você. Também te convido a olhar a playlist do Despertar Espiritual, que tem conteúdos preciosos aqui que vão ajudar no teu processo de evolução. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante, que esses conteúdos vão agregar na sua vida. Então vamos falar dessas 12 habilidades de cura das almas antigas. O chamado para curar, ajudar ou apoiar os outros é um chamado da parte mais profunda da alma, e é claro, é difícil de ignorar. Por milhares de anos, os curandeiros ouviram esse chamado e responderam colocando-se à disposição para ajudar outras pessoas, animais e a natureza. Os curandeiros de outrora, que seguiam o chamado de sua alma para dominar e aplicar as artes de cura, passaram por muitos ritos de passagem que lhes permitiram fazer o seu trabalho. Embora as habilidades necessárias para que eles trabalhassem em sua modalidade particular fossem importantes, as habilidades mais essenciais que eles aprenderam foram habilidades da alma. Estas eram as habilidades secretas que se concentravam no bem-estar, resiliência e adaptabilidade da alma, que lhes permitiam fazer o seu trabalho sem comprometer o seu próprio bem-estar, a sua saúde ou a sua integridade energética. Essas habilidades anímicas foram adquiridas submetendo-se aos sagrados e comprovados ritos de passagem do curandeiro. Eram habilidades especiais transmitidas através dos tempos, ensinadas pelos anciãos, mentores, curandeiros e sábios. O mundo mudou imensamente desde os tempos em que a condição da alma era conhecida por ser um componente-chave das habilidades do curandeiro. E as antigas maneiras de adquirir as habilidades da alma desapareceram em grande parte. Embora as antigas maneiras de receber o treinamento especial e os ritos de passagem tenham desaparecido, as próprias habilidades da alma são atemporais e arquetípicas. A aquisição de habilidades da alma concede vantagens especiais àqueles que se propõem a aprendê-las e os apoia a permanecer em um estado de vitalidade, desfrutar de boa saúde e cumprir o seu destino de cura. A aquisição de habilidades da alma, as ferramentas secretas dos curandeiros das almas antigas, e aqueles que têm profissões de cuidado e disciplina usam a força da sua alma para que permaneçam curando e ajudando pessoas. Então, vamos lá, as 12 habilidades das almas antigas, que são essas almas que têm aí o dom de curar e ajudar outras pessoas. A primeira habilidade é que essas almas velhas, elas têm uma grande conexão com a sua alma, com o seu eu interior. Por mais que todos nós tenhamos essa conexão mais profunda com a nossa essência, com o nosso eu superior, todos nós podemos buscar esta conexão, mas os curandeiros, eles realmente conseguem entender a própria alma, essas almas antigas, e elas conseguem olhar para a alma das outras pessoas, elas conseguem enxergar a necessidade, aquilo que as pessoas estão precisando, o tipo de ajuda que essas pessoas estão precisando. Então, essa habilidade das almas velhas, que são curadoras, elas realmente conseguem ler a alma das pessoas. Elas conseguem ir exatamente onde essas pessoas precisam de ajuda, porque muitas vezes elas não conseguem expressar e nem pedir ajuda. A segunda habilidade das almas velhas, almas curadoras, é que elas percorrem o caminho do coração, o olho que tudo vê. E o que isso significa?
As almas antigas, elas têm uma grande habilidade que é conseguir enxergar através do seu terceiro olho, que é justamente o nosso chakra, onde nós temos aí percepções extrasensoriais, onde nós realmente nos comunicamos com essas energias mais sutis, mas que na verdade é o caminho do nosso coração, porque quando a gente consegue perceber, as almas antigas conseguem perceber, sentir realmente as emoções das outras pessoas, porque normalmente são empatas, quando elas conseguem se conectar com o coração, elas vão por esse caminho, ou seja, praticam o amor incondicional. É por isso que elas não olham para os defeitos das pessoas. As almas antigas, elas não ficam julgando as pessoas, elas simplesmente ouvem o seu próprio coração. A terceira habilidade das almas velhas, que são essas almas curandeiras, elas têm a empatia e a autonomia. Embora seja um sentimento tão comum, que é a empatia, nem todas as pessoas conseguem praticá-la. Hoje em dia, principalmente as pessoas que estão mais na terceira dimensão, elas estão preocupadas com o seu próprio eu. São as pessoas mais egocêntricas, elas só estão preocupadas com a sua própria sobrevivência. E as almas velhas, elas realmente praticam essa empatia. Elas sentem as dores dos outros como se fossem delas mesmas. Elas querem ajudar o máximo de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, essas almas velhas também são almas autônomas. Elas não são dependentes de ninguém. Elas não conectam essas emoções, ainda que elas sintam as dores dos outros, elas não se tornam dependentes dessas pessoas. Elas realmente têm a sua independência espiritual, a sua autonomia espiritual, inclusive para se curar também, se limpar dessas energias. A quarta habilidade das almas velhas, que são curandeiras, é que elas praticam o autocuidado e a autoexpansão. Uma alma antiga que ainda não está habilitada para curar e ajudar outras pessoas, ela ainda está no processo de ter autoconfiança, de ter autoamor, de se valorizar. Mas as almas antigas que realmente entenderam o seu propósito de cura, elas se cuidam de todas as formas, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, energeticamente. E cada vez que elas se cuidam, elas se expandem cada vez mais. Por isso essa autoexpansão. Elas realmente vão crescendo espiritualmente, porque elas se cuidam em todas as esferas que elas realmente têm atenção, que elas sabem que é necessário para que elas possam estar bem, para ajudar e curar outras pessoas. A quinta habilidade é a dupla proteção. Como assim? Essas almas antigas, elas honram o seu eu selvagem. Inclusive, esse é um outro vídeo muito interessante que eu vou fazer aqui, a conexão das almas antigas com um livro que eu amo, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola. E esse livro, ele é muito interessante porque ele fala realmente do nosso eu selvagem. E lá eu vou explicar melhor, com detalhes, o que é esse eu selvagem. Mas aqui, as almas antigas, o que é essa dupla proteção? Claro, elas têm uma proteção espiritual, a proteção dos seus mentores, das pessoas que realmente estão ali cuidando, o eu superior, anjos, enfim, tudo aquilo que realmente essas almas acreditam, aquilo que elas se conectam, elas têm essa proteção espiritual e energética, mas elas também têm a proteção porque elas têm a confiança no seu próprio eu selvagem, que é esse instinto de cura, de sobrevivência e de poder. A sexta habilidade das almas antigas que são curadoras é que elas estão sempre em alerta, em vigilância. Elas estão sempre muito bem antenadas para tudo que está acontecendo, principalmente no que diz respeito à questão da cura dos outros. Como eu disse, elas conseguem perceber sutilmente aquilo que as outras pessoas estão necessitando, onde realmente é necessário a cura. Então elas estão sempre vigilantes, atentas, são muito perspicazes. A sétima habilidade das almas antigas, que são curandeiras, é que elas trabalham pelo todo. Elas realmente são pessoas que cooperam pelo bem maior, pelo bem da humanidade. Elas têm o dom de curar, mas também têm essa empatia, têm essa missão, esse propósito de olhar para a Terra e entender que todos nós somos um só, somos uma grande célula. Então elas estão em constante
conexão com o seu eu superior para que elas possam cooperar de forma dinâmica para o bem do planeta e das energias superiores. A 8ª habilidade das almas velhas, que são curandeiras, é que elas têm uma integridade energética e elas são capazes de se recalibrar mesmo quando elas estão ali em contato com algumas energias um pouco mais densas. Elas têm essa capacidade de regeneração e isso realmente é muito bonito nas almas velhas, nas almas antigas, porque elas trazem essas experiências, essa sabedoria de outras vidas. Então elas realmente conseguem regenerar rapidamente qualquer energia que se aproxima delas. A 9ª habilidade das almas velhas, que são curandeiras, é que elas têm uma sensibilidade metafísica. Isso aqui também é interessante. São almas que se conectam, como eu disse, através de energias muito sutis. Elas conseguem, às vezes, de uma forma até inexplicável, imaginar, entender, saber o que as pessoas estão pensando quando essas pessoas se aproximam delas. Ela tem uma sensibilidade realmente metafísica, transcendental. Ela consegue até sentir as emoções das pessoas que se aproximam dessas almas velhas. Então, elas têm essa sensibilidade energética para perceber tanto para o positivo quanto para o negativo, porque isso realmente não é algo que se explica com a razão. Elas apenas se conectam através da energia. E é interessante, é importante também que a gente sempre mantenha o nosso equilíbrio, a nossa energia bem calibrada, justamente para que nós não nos deixemos abater ou adoecer com as energias densas das outras pessoas. A 10ª habilidade das almas velhas é que elas têm uma percepção supersensorial, ou seja, elas se conectam, é como se elas pudessem falar uma língua que não tem uma explicação aqui nessa 3ª dimensão. É uma língua do espírito, uma língua das energias mesmo superiores. Essa percepção supersensorial, exatamente como eu disse, às vezes os sons, os cheiros, é algo que não se explica com a razão, mas quem se identifica como alma antiga sabe exatamente do que eu estou falando. A gente consegue sentir essas energias. A 11ª habilidade das almas antigas é que elas têm uma criação responsável. Como assim? Que é o Dharma, ou seja, elas criam a sua própria realidade. Elas já saíram daquele ciclo, da roda de Sansara, elas já saíram do karma, de ficar repetindo ciclos. Agora elas criam, elas simplesmente são aquilo que elas sabem que é para a própria expansão, para o próprio conhecimento e evolução espiritual. Elas criam de maneira responsável, de maneira amorosa, para que tudo o que elas façam vá repercutir no mundo e na humanidade. E por último, a 12ª habilidade das almas antigas é que elas têm uma neutralidade em relação a tudo. Elas não se envolvem, elas não se conectam, elas não tomam partido, elas simplesmente são neutras. Por quê? Porque elas têm uma objetividade espiritual, elas estão alinhadas ao seu eu superior. Ou seja, essa questão da objetividade espiritual é que elas realmente só querem cumprir o seu propósito aqui na Terra. Elas não querem forçar ninguém, obrigar ninguém a seguir o que elas acreditam, não. Elas simplesmente querem ajudar essas pessoas também a despertarem, a se conectarem com o seu eu superior, e para que elas também, as pessoas possam se alinhar a essa espiritualidade, ao seu Dharma. Então, as almas antigas, elas realmente praticam a neutralidade. Então, esse foi o vídeo, ele foi bem objetivo mesmo. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho com todas as notificações e a gente se vê então no próximo vídeo. Namastê!